Muito bem-vindos todos que estão conosco para mais um Papo de Líderes. O Papo, como vocês sabem, é a oportunidade de trocarmos ideias com líderes que atuam nos segmentos de varejo, consumo e serviços no Brasil e que a Mercado de Consumo nos proporciona a oportunidade de aprender com elas e com eles. No nosso encontro de hoje, nós teremos conosco a Silvina Mirabella, que é a General Manager de varejo do grupo Essilor Luxottica no Brasil e que estará no Latam Retail Show no dia 18, bem próximo da hora do almoço. Mas, na nossa conversa de hoje com a Silvina, vamos ouvir um pouco mais o que tem sido feito nesse setor óptico de forma abrangente no Brasil, um pouco dos movimentos globais e a visão que ela tem dessas transformações no comportamento do consumidor e como eles têm se posicionado, especialmente na expansão via franquia, no e-commerce e nos outros canais. Silvina, gratíssimo por estar conosco, obrigado por ter concordado com o nosso convite. E eu queria te pedir, para abrirmos esse nosso papo, que nos falasse um pouco sobre a Essilor Luxottica e sua operação no Brasil, mas também vou te pedir para falar um pouco sobre a Silvina como líder. Bem-vinda. Te agradeço muito, Marcos, o convite e um grande prazer estar com você e com vocês todos hoje. Eu sou Silvina Mirabella, sou argentina. Faz 5 anos que estou morando aqui no Brasil, morei muitos anos na Itália, comecei a trabalhar no grupo na Itália, morei muitos anos no México também, como responsável da América Latina e Hispânica, e faz 5 que estou aqui no Brasil conduzindo ao setor de varejo, como você bem mencionou, de setor óptico da Essilor Luxottica. A Essilor Luxottica é um grupo que sempre atuou em pós da saúde visual das pessoas, garantindo saúde visual, tentando identificar as necessidades de correção visual e tentando abraçar e oferecer o que temos de melhor, os nossos produtos, os nossos serviços e as nossas lojas, falando de varejo, para atender a esse consumidor e essa necessidade que está crescendo ano após ano. Infelizmente, a necessidade de saúde visual e correção visual se apresenta não somente na idade mais avançada da vida, com a presbiopia que chega para todo mundo, mas também nas outras etapas na vida. Saúde visual infantil é um assunto que estamos muito focados em atender e entender como é que está evoluindo e como garantir um percurso escolástico regular às crianças, identificando quando tem que ser identificado as necessidades, e, obviamente, na adultez, enfim, todas as fases da vida, toda essa população que está crescendo. As estatísticas falam, Marco, que os 50% da população mundial vai precisar correção visual nos próximos anos. Para o 2050, estamos já falando de 50% da população mundial, o que significa que se todo mundo que precisa hoje de correção visual fosse para as óticas a ter serviço, não tem óticas suficientes no mundo para atender essa demanda. Então, é uma missão muito importante, essa de ser mais, ver mais e ser mais. Como é que eu vejo, como é que eu vivo a minha vida em plenitude a partir do fato de enxergar bem. E esse enxergar bem é uma missão que temos como companhia e temos desenvolvido ao longo do tempo várias soluções, desde soluções óticas puras, porque a Luxottica chega do setor de armações, desenho e distribuição de armações, e a Essilor chega no mundo das lentes para criar um óculos completo, para oferecer uma solução completa, para depois entrar em todo o mundo de MedTech, de identificação e toda a técnica de até hospitais e clínicas, de entender cedo a necessidade de saúde visual e correção, e toda a parte tecnológica. Então, estamos abraçando várias áreas e muito ocupados nesse setor, que é um setor apaixonante, né? Que infelizmente cresce, mas que tem que ser entendido e tem que ser acompanhado. Silvina, na formação do grupo Essilor Luxottica aconteceu por integração de empresas e integração de muitas marcas relevantes. Que marcas hoje fazem parte do escopo de atuação do grupo?
Então, quando Luxottica era a distribuição, design de armações, a gente começa com marcas próprias, fazendo parte de armações, e começa depois a ter licenças como Armani, como Polo, e depois chegam marca Ray-Ban, que a gente vira proprietário de Ray-Ban. Hoje somos proprietários de Ray-Ban, proprietários de Oakley, que chega no 2007, Ray-Ban chega em 1999, Oakley chega em 2007, e depois começam a chegar grandes players e atores do setor premium e luxo, que nem Prada, Dolce & Gabbana, Tiffany, Versace. Hoje temos um portfólio mais ou menos de umas 50 marcas de armações que se juntam com outras de lentes, porque o mundo de Essilor também tinha construído ao longo dos anos uma participação interessante com marcas muito conhecidas, que nem Varilux, que nem Transitions, que nem a gente tem Kodak, a gente tem várias marcas hoje de lentes que também de grande tecnologia, que apontam a essa qualidade de saúde visual. Então, quando começam a se junta a Essilor Luxottica, vira Essilor Luxottica, e depois também o grupo começa a virar muito varejista. O grupo sempre foi também varejista, com a compra nos Estados Unidos de LensCrafters, Pearl Vision, e aí começa uma grande caminhada no mundo do varejo, e aqui no Brasil, agora vamos falar de como estamos organizados, começa a ser uma integração vertical muito interessante, porque você tem uma combinação de marcas e produtos, de óculos completos, tudo bem? E chega na ponta, nas nossas lojas, no setor de varejo, e chega através dos nossos parceiros de setor de wholesale, que é o atacado, que são no Brasil, mais de 34 mil lojas que a gente serve, que são os óticos, parceiríssimos de anos, para justamente oferecer e encontrar os nossos produtos nas óticas tradicionais, sejam essas redes ou sejam óticas independentes. E o Brasil tem essa característica, está pulverizado, tem muitas óticas que trabalham muito bem em todo o território, que se juntam com as nossas, não? Aqui no Brasil a gente tem Óticas Carol, que tem 1.500, 1.450 lojas. Temos Grand Vision by Fotótica, que é a fotótica que todo mundo conheceu em São Paulo faz muitos anos, que está também presente em todo o território, todas lojas próprias e franquia. E depois tem Sunglass Hut, que é solar, um ticket um pouquinho mais alto, etc. E Solaris, que começou faz pouco, com um solar um pouco mais acessível. E depois as nossas duas monobrands, que é Ótica Ray-Ban e Oakley, que é a loja Ray-Ban e a loja Oakley. Então, no total, a gente atende 1.700 lojas. São 1.700 lojas no Brasil, globalmente, aproximadamente 18 mil. 18 mil. E vocês atendem, adicionalmente ainda, perto de 34 mil lojas óticas independentes, digamos assim. Exato, aqui no Brasil. Sim. Perfeito. No canal. É uma diversidade, né, de canais muito grande, e o e-commerce também é muito relevante. Ordem de grandeza de participação de e-commerce hoje no Brasil? Mas sempre tem uma participação relevante e está crescendo muito. Todo mundo fala de quanto cresce. Está crescendo 2 dígitos amplos faz tempo a divisão de e-commerce. A divisão e-commerce nos acompanha com Ray-Ban.com, com Oakley.com, SunglassHut.com. Recentemente foi lançado Persol.com, que é uma marca também própria. Eu esqueci quando eu falei de marca própria, Ray-Ban, Oakley, também tem Persol, Oliver Peoples. Que está muito ativo. E depois, óbvio, óticascarol.com, sunglasshut.com. Então, é uma secção que está crescendo interessante. Ainda não representa muito, mas está crescendo. Sabe por que não representa ainda tanto? Está crescendo muito, mas os consumidores finais ainda têm essa vontade da experiência dentro do ponto de venda. E ver se estou me enxergando bem, ver se a solução que estão me propondo é a solução melhor para nós. Obviamente, um óculos de sol é mais imediato, não? Um Ray-Ban aviador, você compra numa Ray-Ban.com, tranquilo. Quando já vai com um multifocal, e eu quero entender, além das medidas, que eu tenho que tomar medidas, então eu quero entender qual é a solução melhor para mim, ainda a solução de loja física tem um porquê, e todo o atendimento e experiência que a gente fornece no ponto de venda tem uma razão de ser importante, não? O varejo ótico,
foi um dos primeiros que eu me lembre no mundo a incorporar serviços, porque algumas redes norte-americanas acabavam oferecendo no mercado norte-americano, eu não sei como é no Brasil, o serviço de avaliação, né, para poder fazer a recomendação. Como é que é isso em relação no mercado internacional e como é que é isso no Brasil? Então, primeiro, colocar a diferença entre outros mercados e o Brasil em termos da necessidade de ir para oftalmologista. Aqui no Brasil, você tem que ir no oftalmologista para fazer a medição e tem que trazer a receita. Nos outros mercados, mercado americano, você pode fazer o eye exam dentro da loja. Então, também estamos organizados para que seja um percurso muito integral e você chegue e você faça tudo dentro da loja. Aqui no Brasil, obviamente, a lei prevê que você tem que ir no oftalmologista, então estamos super em contato com toda a associação de médicos que fazem as consultas. O consumidor chega já com a receita, no caso da solução de saúde visual de grau, e aí sim a gente oferece e aconselha o que é melhor para a pessoa, entendendo se é uma visão de longe, se é uma miopia, se é uma presbiopia, uma visão de perto, um multifocal, e qualquer seja a necessidade, aí abrir também o portfólio de opções de marcas de qualidade, de, obviamente, tratamentos, é um hidrofóbico, ou que não risca, ou você vai ter corredores mais amplos, você vai ter uma adaptação mais rápida ou não, obviamente tem o antirreflexo, ou um transitions, agora se fala muito do transitions, que é uma atenção que tem que ter todo mundo. Como o Brasil tem sol o dia inteiro, muitas vezes a galera me confunde, não? Sol com calor, e acha que tem que comprar óculos de sol em novembro ou em dezembro porque faz calor. Não, a luz solar nesse país está presente praticamente o ano inteiro. Então, como é que eu incorporo ou uma armação de sol ou uma tecnologia de transitions, que é um tratamento na lente, que você com uma armação de grau qualquer, seja um multifocal, uma visão simples, você pode ir de espaços fechados a espaços abertos com tranquilidade e transicionar justamente em tempos muito curtos, segundos, para escuro, claro, e você enxerga exatamente igual, mas é a lente que vira mais escura para te proteger dos raios UV que estão chegando. É uma tecnologia maravilhosa. E a tecnologia é o serviço do nosso bem-estar do dia a dia, Marcos. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora, Silvina, legalmente no Brasil é possível levar o oftalmologista para dentro da loja para fazer o exame e facilitar a vida do consumidor? Ou tem, como por exemplo acontece na área das farmácias, né, algumas limitações com respeito a isso? Tem algumas limitações. Não podem estar no mesmo estabelecimento comercial. Tem que ser outro estabelecimento e claramente não tem que ter nenhuma relação entre a pessoa, o médico e os nossos serviços. A gente oferece e nos colocamos, obviamente, à disposição como parte integrante dos múltiplos atores dentro do mercado, mas, evidentemente, depois da consulta, o consumidor final é livre de ir. Tem que ser livre de ir para qualquer lado, não? Perfeito. Sim. Bom, a expansão de vocês tem sido feita marcantemente, né? Com o canal das 34 mil lojas que são as independentes, com as lojas com as marcas próprias, mas a franquia tem um papel muito importante. E o modelo de franquia é relativamente similar entre as diversas marcas, ou existem algumas diferenças pelo posicionamento da marca, pelas características que a marca tem? Na verdade, não, é igual, porque a gente quer abraçar o mundo da franquia com as mesmas características. É lógico que depois a bandeira vai apontar um público um pouco mais alto, um público mais baixo, dependendo, não? Uma Carol é um pouco mais abrangente, uma Gran Visione um pouco para um público um pouco mais elevado, um ticket médio naturalmente um pouco mais alto, mas o modelo de franquia é o mesmo e nasce como uma necessidade de expandir presença. Por isso que estávamos falando, pelo que estávamos falando no começo da fala, da saúde visual que está crescendo, a necessidade que está crescendo e a nossa vontade de estar muito presente nesse território nosso brasileiro. Território brasileiro gigante, que a gente não conseguiria chegar com operações próprias a todos lados. Eu chego, eu opero, gosto, temos 180 lojas próprias, de todas as 6 bandeiras, gostamos muito,
mas se me fala o seu interior ou territórios, não chegamos em todos os territórios. E aí onde o franqueado parceiro de anos nos ajuda a ir desenvolvendo, a ir abrindo. Então, são franqueados que têm, na média, 3, 4 lojas, 2 lojas no interior, oferecendo o mesmo modelo de saúde visual de qualidade que a gente está oferecendo em todas as cidades, que nos deixa um pouco mais tranquilos sobre essa coisa de estar perto de quem hoje está precisando. E hoje são 400 franqueados nas Óticas Carol, que tem essas 1.500 lojas, 1.400 e pouquinho, que nos acompanham faz anos, e que são super parceiros, e que estão virando, não somente, mas estão virando também franqueados de uma Gran Visão, e também franqueados de uma Sunglass Hut, e também, então vira multimaneira. Que é interessante porque o amigo está já lá, ele é o ator dentro dessa área. E ele conhece as particularidades da região, conhece como ir, falar. É muito interessante essa parceria nossa. E os multifranqueados, eles normalmente ampliam as bandeiras, as marcas que eles operam numa mesma região ou diversificam a região? Eles normalmente ficam na região deles, expandem no rádio deles, mas não vão muito longe, até porque fica até comprovado que se você tem lojas muito afastadas, mais de 150, 200 quilômetros entre uma loja e outra, o controle da operação é muito mais complexo. É muito mais, porque você tem que controlar uma operação bem amarrada, com sistemas bem colocados, uma franquia justamente isso, não? O know-how de poder de multiplicar com relativa facilidade. Mas o olho do dono tem que estar, o cuidado na loja tem que estar. Normalmente eles têm 3, 4 lojas na cidade e vão expandir para 5 ou 6, mas estão dentro do território que permite eles justamente estar colados com o business. Se não são eles quem operam diretamente, tem um braço direito que opera, mas eles estão aí de olho no que está acontecendo. A força do canal franquia e o modelo de negócio franquia no Brasil é muito particular comparativamente em termos globais. Ainda agora saíram os números, né, de crescimento das vendas do setor de franquia significativamente maior do que o varejo como um todo e mesmo os setores de serviços. Com o privilégio, né, de ter atuado na Itália, no México e também agora aqui no Brasil e na Argentina, a que você atribui esta força do modelo de franquia no Brasil? Primeiro, a geografia. E é particular, o Brasil é o país com maior presença de franquia no mundo, é particularmente pró-franquia. Então, a gente tem os 2 canais, mas a franquia é bem relevante. Primeiro, por uma questão geográfica, de distâncias, de complexidade de território. E também inegável por questões de conveniência econômica, tributárias, de exercícios de marginalidades, de quanto é factível operar tão longe com determinadas condições, é diferente. Então, isso faz mais propenso, mais fácil o desenvolvimento do setor de franquia. Agora, tem uma característica, uma complexidade, não sei se é complexidade de chamar, que você tem que ficar muito colado com a operação também. No momento que você tem 1.400 lojas, 1.500, se a gente soma as 3 bandeiras e vai, tem que ficar muito colado com o franqueado. O franqueado tem que estar junto, porque como você garante um serviço, um padrão de atendimento, de qualidade, de assortimento e tudo mais, se você não fica colado com ele? Então, é uma família. Operar franquia não é óbvio, tem que estar bem presente no dia a dia. Eu acho que você destacou muito bem. O Brasil é um benchmarking global no setor de franquias e, inegavelmente, tem um pouco desse espírito empreendedor, né, do brasileiro, que é um fator importante, mas também tem o lado tributário, o lado trabalhista, tá certo? Que acabam, de alguma maneira, estimulando. Eu fiquei muito surpreso, Silvina, porque tem uma cidade na Serra da Mantiqueira que eu frequento, é uma cidade de 10 mil habitantes. Recentemente eu vi uma ótica Carol lá. Eu fiquei
surpreso numa cidade de 10 mil habitantes, uma ótica Carol, obviamente por franquia. Qual é o tamanho mínimo de uma cidade para justificar uma operação, por exemplo, como a Carol? Olha, normalmente a gente faz uns cálculos 40.000, 50.000, na média. Mas temos tido surpresas enormes em cidades de 10 mil habitantes. Tem um franqueado que tem uma cidade de 3 mil habitantes. Uau! Mas é uma cidade de 3 mil que atende uma população agrícola ao redor que os amigos precisam de saúde e vão lá e se juntam todos lá. E é muito de sucesso, muito de sucesso. É a franqueada que está lá com 3 mil habitantes. Então, temos tido casos onde... E essa população tem que ir para algum lugar, Marcos. Se a gente faz esse cálculo de 50% da população, vão precisar de saúde visual. Por que o amigo tem que pegar um bus e ir para outra cidade para ter um atendimento? Não deveria. Deveria estar próximo. Agora, vale a pena colocar em todo qualquer lado? Não. Mas tem sempre esse cálculo de renda média, possibilidade de compra, idade da população, para entender se faz sentido. Normalmente, as grandes franquias estão bastante presentes. Os grandes franqueados, se vocês fazem o cálculo, a gente está oitavo nos rankings das maiores franquias brasileiras. Se a gente se compara com os nossos amigos, colegas, e o Boticário, e o Cacau Show, e vai ver, tem uma capilaridade também muito interessante. O que faz pensar que quando você vai e oferece serviço, e oferece atendimento, o consumidor final aceita e acompanha. Agora, no universo Essilor-Luxottica, o país com o maior número de franquias é Brasil? Sem dúvida, sim. É Brasil. Sim, sem dúvida. O resto, normalmente, a gente vai mais de próprias, vai um pouco mais de lojas próprias, ou tem um mix, mas não é tão relevante a participação de franquia. Nós esquecemos, talvez, de comentar, né, que um dos fatores que estimula a expansão pelo canal franquias é o custo de capital no Brasil, porque em outros mercados o grupo tem acesso a capital a um custo um pouco menor e pode expandir com operações próprias. No Brasil, a franquia ajuda, de alguma maneira, a compensar esse problema do custo de capital no Brasil. Bom, agora, Silvina, quando você olha a perspectiva futura do mercado brasileiro, no setor de franquias, e particularmente no setor óptico, o que te chama a atenção como perspectiva à frente? Vamos olhar assim num universo de 5, 10 anos. Então, sem dúvida, vai ser um setor que vai precisar de saúde visual e vai crescer. Isso é um fato. Isso não vai ficar por trás. Mas também temos que sensibilizar as pessoas a terem consciência do cuidado da saúde visual, de ir no oftalmologista, de controlar periodicamente. Não somente as crianças, todos, começamos a nos acostumar, fechamos os olhos, eu acho que eu enxergo. Esse cuidado e essa sensibilização sobre o assunto, a gente tem que estar muito colado com esses consumidores. E, por outro lado, também entender as diferentes questões econômicas e as necessidades econômicas, o que a nossa população e os nossos clientes podem pagar por um serviço. Então, cabe a nós também oferecer e ter uma abrangência de produtos e uma escolha muito ampla, que pode ir de um 10 e 17,90 até o que você quiser, fazendo as combinações que você achar para que encaixe também no bolso dos consumidores hoje. Temos que entender que hoje as despesas são várias e o bolso é único, claro, e tem que encaixar. Então, como a gente convive com isso? Que é uma necessidade forte e evidente de saúde visual, mas, ao mesmo tempo, ficar entendendo isso e dar chance ou possibilidade a ele de poder abordar e ter acesso a essa nossa categoria. Não tem que ficar muito descolado. E talvez tenha um outro aspecto importante, né, Silvina, que é o fato de que nós estamos vivendo um processo intenso de envelhecimento da população e que isto leva ao crescimento da demanda, porque, né, no ciclo de envelhecimento existe uma mudança do nível de necessidade de cuidados com a saúde visual, né? Não somente o envelhecimento que sem dúvida, mas também os hábitos de vida. Os hábitos de vida, as telas, o fato de passar muito tempo num raio curto de visão.
A gente antes brincava ou vivia com um horizonte mais de longo, de visão de longo, não estava tanto tempo aqui, num raio mais curto. Isso faz com que a flexibilidade seja diferente e o crescimento de necessidade de presbiopia, necessidade de vista cansada, cresça mais rapidamente e acelera esse processo. Já no caso, por exemplo, dos óculos protetores solares, tá certo? Tem toda um ciclo que acaba envolvendo moda para acelerar substituição e tudo mais. Como que isto é desenvolvido? É a partir de uma inteligência central em algum lugar ou se espalha pelo mundo? Como funciona esse desenvolvimento da moda nos óculos? Que é uma das nossas grandes também ocupações, né? Porque não é que você tem que enxergar melhor somente, você tem que se enxergar melhor também. Eu quero me enxergar bem, eu quero me sentir bem. O que eu sempre falo muitas vezes, não é uma doença, no sentido, a gente tem uma vista cansada, a gente vai tratar uma miopia, mas você tem que sentir que a loja é um centro também de moda e de estilo, e você se sentir bem com o que você está usando, porque, afinal das contas, é seu rosto, e é você que está falando. E como, através das armações, a gente exprime a personalidade da pessoa, do nosso consumidor, em base ao que ele queira sentir. Então, todo o setor de design, que é um time que está na Itália, centralizado, desenhando todas as marcas, e são várias, trabalha justamente procurando tendências, formas, materiais, conforto, se é mais leve ou menos leve, se é maior, não é maior, se vai ser redondo, não vai ser. Óbvio que a gente desenha em base a tendências, mas as marcas também, que estão junto conosco, de licença, desenha junto conosco, no sentido, as mais do desenho é também a licença. Prada lança uma passarela e um catwalk com um motivo e um leitmotiv, não? Agora, evidentemente, a gente tem que colocar as mesmas coisas também, as armações, as coleções vão juntas, junto com as coleções de moda. São os 2 lançamentos por ano que a gente faz, um de primavera, verão e um de outono e inverno, e a gente vai lançando o que está na tendência de ser lançado. E quando a gente lança novidades, a parede do ótico sempre fica os mais vendidos, as novidades, que são uma fatia, e os nice to have, que são aqueles que dão esse complemento. Aqueles que são menos vendidos, bora para trás, no sentido já vamos limpando, vamos ir arrumando as coleções para que o consumidor ache sempre o que está de tendência, e o que está moderno, e o que está, dependendo do que ele queira, obviamente, não? Quer um óculos mais funcional, um mais metal, um aro, um sem aro, um rimless, não? Que a gente chama, que é esse mais discreto, ou quer uma armação muito marcante, que defina a minha personalidade, uma coisa que eu quero me enxergar, o que eu quero transmitir hoje. E outra das coisas interessantes é que com essa coisa que às vezes um tem 1, 2, 3 óculos, ou um para o escritório, outro levo no carro, outro levo, você também pode se permitir ter muitas personalidades e exprimir diferentes coisas. Se eu estou no trabalho, ou estou no estúdio, ou estou não sei o quê, talvez um diferente, e na noite é outro conceito, e para a balada é outro, ou para ir no supermercado é outro. Então, também fazer essa brincadeira e entender também a armação como um acessório, que nem uma bolsa ou que nem um sapato. E nas lojas, o que é possível e já está sendo incorporado para torná-las também um ponto de experiência, um ponto de relacionamento, um ponto de informação, um ponto de conexão, né, com a moda e os diferentes estilos? O que tem sido feito e o que mais pode ser feito proximamente? Olha, uma grandíssima caminhada e uma grandíssima evolução, porque você sempre fala muito, né, nesse consumo e atualização da loja, de quanto é importante a experiência no ponto de venda. Ou a gente oferece uma experiência, além de um serviço, atendimento, óbvio, mas uma experiência, a gente tem a razão de ser, de você acordar e ir na loja para nos visitar. E temos colocado muitas coisas, temos colocado a tecnologia ao serviço do consumidor. Então, por exemplo, um virtual mirror, que é um espelho virtual. Você chega e fala, ok, temos, obviamente, as lojas, as peças físicas, mas também tem uma prateleira infinita que está num device, num iPad, que é um smart shopper, que te propõe outras armações, outros modelos, outras cores,
além do que está na parede, e você, com o que está na parede, com as cores que estão no device, você pode jogar e dizer, ok, faz um mapeamento do meu rosto e me propõe o que me faz melhor para mim, considerando o meu rosto. E começa a inteligência artificial a te propor opções que você pode até compartilhar com os seus amigos, comparar 6, 7 opções, 8, estou me enxergando bem, estou bem, compartilha, troca, ou por exemplo, tem várias coisas. Tecnologia ao serviço do consumidor. Aparelhos que medem exatamente seus movimentos do rosto na hora de você comprar um óculos multifocal, porque depois você que vai usar. Então, me mostra como você move o rosto, me mostra o seu dia a dia para eu poder medir exatamente os óculos para você e que faz sentido para você. Então, tem várias ferramentas que hoje nos ajudam para justamente fazer essa experiência cada vez mais interessante. E está também chegando, não vou dar spoiler, mas daqui a pouco a gente está trabalhando com os Meta, que você já sabe que Meta está no mundo inteiro e vai também estar chegando, que outro mundo é a evolução do armação, a evolução de um produto que era tradicional e que já não é mais tradicional e que você pode fazer inumeráveis coisas com ele. Desde tirar uma foto, fazer um vídeo, falar com alguém, compartilhar, ter interação com IA, muito interessante. É uma tecnologia ao serviço no nosso dia a dia. E como a gente aproveita isso? Eu não quero cobrar um spoiler nem de longe, mas tem um horizonte de tempo onde isso vai estar nas não lojas? Posso, sob pena de morte, eu não posso dar esse spoiler, mas olha, amigo, falta pouco, estamos muito contentes, estamos trabalhando fortemente nessa tecnologia, e assim que a gente puder, já vamos compartilhar coisas, novidades que estão chegando, mas sem dúvida é uma categoria que está chamada a evoluir, está chamada a colocar todo o que a tecnologia pode colocar, não? Tudo que o IA traz, tudo que as interações traz, porque hoje a galera precisa disso, gosta disso, quer, e faz parte, né, dessa nossa caminhada, colocar dentro das lojas. Silvina, nós estamos chegando já na parte final aqui do nosso papo, que, aliás, né, seguiria por muito tempo. Né? Primeiro, estou adorando. Não, pela a tua espontaneidade, a tua forma alegre, né, e confidente de trazer as informações ajuda muito. Mas talvez tenha uma questão final que eu queria te provocar. Porque, né, trabalhando com o canal das óticas tradicionais, né, que tem a característica de ser uma operação tradicional, as 34 mil que você mencionou. As franquias, cada franqueado é um, né, ainda que talvez dentro de um mesmo padrão de franquia. Mas debaixo de cada marca, espera-se que ele esteja envolvido com os valores daquela marca para entregar aquilo que é a proposta da marca. Mas as operações próprias das lojas de vocês têm. O lado da liderança de todo um modelo que tem tal diversidade de públicos é muito desafiador. Como é que a Silvina trabalha esse lado da liderança tão fragmentada para públicos tão diversos, com expectativas tão diferentes e com expectativas do lado de vocês em relação a eles multiplicadas? Não é simples, porque cada um precisa de coisas, às vezes, diferentes, e você tem que tentar dar um direcionamento único, mesmo que o jeito de chegar seja diferente. Um canal independente, um canal de atacado, tem uma necessidade, e chega e aconselha, mas depois talvez é ele quem decide, etc. Numa franquia um pouco intermédio, estamos juntos nesse como fazer, eu preciso muito do franqueado fazendo, e juntos vamos construindo o como, e na nossa operação do própria, você vai direito na veia, e fluxo e conversão e múltiplos, se chegar ou não chegar, aí já está todo, 100 por 1000. Então, é diferente, são racionamentos diferentes, mas todos têm que ter um único fator comum, que é serviço, atendimento, prontidão,
serviço ao nosso cliente, que seja um cliente direto do B2C, ou que seja um B2B no caso de franquia, e um B2B puro no caso do atacado, atender ele, entender o momento, entender o contexto Brasil, entender as potencialidades, quais podem ser os assuntos, os problemas que possam surgir, acompanhar ele, ir levando, mas dar também essa certeza que o consumidor está aí para nós, que vai precisar de nós, que quer e precisa serviço de nós, e também a certeza que a gente tem ferramentas para colocar na mesa. Então, somos um grupo que, com trabalho e com esforço, desenvolve muita ferramenta e traz muita coisa para a mesa. Então, acho que temos histórias para contar e coisas para oferecer. Então, a partir dessa certeza, eu acho que estamos com um bom caminhar, não? E é lindo, é uma linda jornada de liderança, é divertidíssima, cheia de coisas, caótica, no bom sentido adrenalínica, mas é interessantíssimo, muito interessante. E você, Silvina, no Brasil, neste momento, com todas as dificuldades, complexidades que existem no mundo, mas também existem na nossa realidade, ok? Na tua escala, tendo passado por todos esses mercados, como é que você vê esse seu momento à frente, com o comando de uma operação tão complexa, mas ao mesmo tempo tão apaixonante como é a operação Essilor Luxótica no Brasil? Não, muito honrada, muito honrada. Estou muito, muito feliz, porque eu acho que estamos num momento histórico. Estamos num momento de acompanhar um momento de necessidade pontual com ferramentas que estão chegando muito potentes, com clientes que estão precisando dessa evolução e também com uma responsabilidade para garantir às pessoas um melhor viver. Se a gente faz o nosso trabalho bem feito no nosso espaço de saúde visual, a gente muda a vida das pessoas. Marcos, isso é muito interessante. Como poder fazer com que um cara enxergando bem viva melhor e possa... Se a gente faz isso, já estamos do outro lado. Então, eu acho muito, muito interessante esse nosso trabalho, mesmo com toda essa complexidade latina que a gente... Mas a gente é latino e vivemos isso. Sabemos viver com isso. Faz parte da nossa vida, tem que se adaptar, mas gostaríamos que fosse um pouquinho mais tranquilo, às vezes sim, mas faz parte. Mas, em verdade, Silvina, e você tocou num ponto importante, né? Nós latinos e você argentina, nós brasileiros, ao longo do tempo, nós desenvolvemos uma competência para atuar em mutações de mercado muito intensas, e nós somos hoje benchmarking para o mundo. Porque o europeu não tem essa característica, o americano não tem essa característica, o asiático não tem essa característica, mas nós acabamos, por necessidade, desenvolvemos esta competência de nos adaptarmos rapidamente, sermos flexíveis, maleáveis e não perder o rumo. Não perder o rumo, sem dúvida nenhuma, faz parte, somos cinturão preto de adaptação, e essa é uma das grandes características hoje da liderança mundial e do mundo. Silvina, agradecer muitíssimo. Nos conhecemos há algum tempo, mas o privilégio desse papo direto que nós tivemos hoje, compartilhando tudo isso com o nosso público, foi maravilhoso. Foi um grande prazer. De verdade, grande prazer por ter me convidado. Muito obrigada pelo seu tempo, uma honra e super à disposição. Estamos felizes com o Latam Retail Show chegando também. Vamos estar juntos. Parabéns por esse lindíssimo evento que vocês fazem todos os dias. Estaremos juntos no Latam Retail Show e todos vocês que nos acompanham, eu quero convidar para que estejam conosco no Latam Retail Show. Silvina, super abraço, muito obrigado. Prazer, tchau, tchau. Marcos. Muito obrigada, obrigada. Até a próxima. Obrigada.